Saúde, família do coração! Vocês sabiam que o AVC é uma das principais causas de morte e incapacidade em todo o mundo? No Brasil, cerca de 1.000 pessoas têm AVC todos os dias e cerca de 100 mil brasileiros morrem todos os anos devido ao AVC. Infelizmente, muitos dos sobreviventes de AVC ficam com sequelas graves e no vídeo de hoje eu vou te ensinar 7 dicas comprovadas pela ciência de como reduzir muito o risco de ter um AVC durante a sua vida. Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal Seu Cardiologista. Eu sou o Dr. Mozart Susgan, cardiologista. E se você gosta de vídeos sobre saúde e cardiologia, eu peço a sua enorme gentileza de se inscrever aqui no canal para você estar sempre aprendendo tudo que eu ensino por aqui. A primeira dica é limitar o consumo de bebidas alcoólicas. Ah, Mozart, sempre ouvi falar que o consumo moderado de vinho é ótimo e protege o coração. Até já ouvi cardiologista falando isso. Pessoal, o consumo pesado é claramente prejudicial e não é mais verdade absoluta que o consumo moderado de álcool pode ter um efeito protetor contra o AVC. E a gente sabe que o melhor atualmente é não beber. E o consumo excessivo e frequente de bebidas alcoólicas pode levar à pressão arterial, aumentar a glicose no sangue, aumentar o risco de arritmias, causar dilatação do coração, lesionar os vasos sanguíneos, aumenta o risco da formação de coágulos. E tudo isso junto aumenta muito o risco de ter AVC. E atenção, pessoal, o consumo excessivo, mesmo que esporádico numa festa, durante os finais de semana, está claramente associado ao aumento no risco de todos os tipos de AVC. Então cuidado, por favor. Se você quer beber porque quer melhorar a saúde, não faça isso. Mas se você for beber, pessoal, por favor, beba pouca quantidade. Segunda dica, reduza o consumo de sal, de carboidratos refinados, de açúcares e de gordura saturada. Os estudos eles são muito claros em mostrar que uma dieta rica em sódio, carboidratos refinados, açúcares e gordura saturada está associada ao aumento do risco de AVC, seja ele isquêmico ou hemorrágico. Reduzir a ingestão de sal para menos de 5 gramas por dia pode diminuir a pressão arterial e, consequentemente, o seu risco de ter AVC. Por exemplo, pessoal, a alta ingestão de gorduras saturadas e carboidratos está ligado ao maior risco de AVCs porque podem elevar o nível de colesterol, de triglicérides, de glicemia, aumentam a resistência à insulina, aumentam a chance de diabetes, de obesidade e tudo isso são fatores de risco tanto para infarto quanto para AVC. A substituição de gorduras saturadas por gorduras insaturadas, são aquelas gorduras boas, pode reduzir o risco de AVC, isso é claro, e substitua as gorduras saturadas então por gorduras mais saudáveis, como por exemplo comendo mais peixes, mais castanhas, nozes, azeite de oliva, abacate, por exemplo. E além disso, controle a quantidade de carboidratos refinados e açúcares da dieta e inclua uma variedade grande de frutas, vegetais, grãos integrais também na sua alimentação. É muito importante que você também procure ingerir cerca de 30 gramas de fibras todos os dias. Se você está gostando desse vídeo, não se esqueça de curtir e se inscrever aqui no canal para que você não perca nenhum aprendizado sobre saúde e cardiologia que eu trago toda semana aqui. E claro, para ajudar eu manter o meu canal aqui no YouTube, desenvolver mais, aparecer para mais pessoas. E também me acompanha lá no Instagram, onde vocês também encontram um link para agendamento de consultas, seja presencial aqui em São Paulo ou por teleconsulta. Terceira dica, controle a pressão arterial. Eu lembro aqui, pessoal, que muitos pacientes têm a pressão alta e não sabem, ou se sabem, não tratam corretamente. A hipertensão arterial gera pressão sobre as paredes dos vasos sanguíneos, causando danos às artérias, o que favorece a formação de ateromas, são aquelas placas de colesterol, que são a causa mais comum de AVC, que é o AVC isquêmico. Os pacientes com hipertensão também tendem a ter outras doenças por estilos de vida não muito adequados, como diabetes, obesidade e arritmias, o que vai aumentar ainda mais o risco de AVC. Então, manter a pressão arterial sob controle é fundamental, já que cerca de 54% de todos os casos de AVC hemorrágico ou isquêmico são atribuídos à hipertensão arterial. E reduzir a pressão arterial sistólica em 10 milímetros de mercúrio apenas, por exemplo, de 150 para 140, pode diminuir o risco de AVC em aproximadamente 40%, esse número é muito grande. E a meta para a maioria das pessoas é manter a pressão arterial idealmente abaixo de 12/8. Obviamente que cada caso é um caso, mas esse é um número ideal para você guardar.
E é crucial você consultar seu médico e medir a sua pressão arterial regularmente, utilizar os medicamentos prescritos pelo seu médico e manter um estilo de vida saudável, porque assim você vai conseguir manter os níveis adequados de pressão arterial e reduzir muito seu risco. Eu vou deixar um link aqui na descrição desse vídeo para vocês assistirem um vídeo de como abaixar a pressão arterial sem remédio. Tem outros vídeos no canal falando sobre pressão alta, como ajudar vocês a se protegerem, então assistam lá depois desse vídeo aqui. Quarta dica, praticar exercícios regularmente. A atividade física ela vai diminuir o risco de AVC não só através da redução da pressão arterial, mas também melhorando a circulação sanguínea, controlando a quantidade de gordura corporal, o tamanho da cintura abdominal, que é aquela barriguinha, melhorando a glicose e os níveis de colesterol. Os adultos que se exercitam regularmente têm aproximadamente 25% menos risco de desenvolver um AVC do que os adultos sedentários. Incorporar tanto exercícios aeróbicos quanto de resistência, que é de ganho de massa muscular, de fortalecimento, é recomendado para maior benefício possível que vocês possam ter. Os adultos devem ter pelo menos 150 minutos de atividade física aeróbica por semana, como por exemplo, corrida, caminhada, bicicleta, esteira, natação, entre outras modalidades. Além disso, é muito importante focar em exercícios que aumentam a quantidade de músculos e de força muscular. A quinta dica, não fume, pessoal, por favor. Além do cigarro ter mais de 7.000 substâncias tóxicas, a nicotina e o monóxido de carbono em cigarros vão aumentar a pressão arterial e o risco da formação de coágulos. Fumar é um fator de risco independente para AVC, o que significa o paciente não tem pressão alta, não tem diabetes, não tem colesterol, faz exercício, mas fuma. Ele vai ter o risco mais aumentado de AVC. E quem fuma tem 2 vezes mais risco de AVC do que quem não fuma. E a boa notícia é que quem para de fumar reduz o risco de AVC pela metade dentro de 1 ano. E gente, olhem só que interessante, prestem atenção. A exposição ao fumo passivo também tem que ser evitada. O fumo passivo é aquele que você convive com pessoas que fumam, seja no trabalho, em casa, porque está associado a um aumento no risco de AVC, isso é claro. Quem tem um tabagismo passivo, ou seja, não fuma, mas inala aquela fumaça, aumenta o risco de acidente vascular cerebral, que é o AVC, em cerca de 30%, isso é muito. E todos os anos, a exposição ao fumo passivo causa mais de 8.000 mortes por AVC nos Estados Unidos, então esse assunto é muito sério, pessoal. Sexta dica. Controle o diabetes. Diabéticos são mais propensos a ter complicações e uma recuperação mais lenta depois de um AVC porque são mais frágeis. Pessoas com diabetes tipo 2 têm cerca de 2 vezes mais chances de ter um AVC do que aqueles pacientes sem diabetes. O diabetes não controlado ele vai causar danos nos vasos sanguíneos, ao coração, aos rins e diversos outros órgãos e eleva muito o risco de uma pessoa ter AVC durante a vida. Monitorar regularmente os seus níveis de açúcar no sangue e seguir as orientações médicas adequadas se você tem o diabetes ou tem pré-diabetes são essenciais para prevenir que você tenha o AVC. E a 7ª e última dica é monitore regularmente a sua saúde. Os check-ups regulares, avaliações médicas regulares com profissionais de saúde, elas podem identificar precocemente os fatores de risco para AVC. Então, se você vai no médico e identifica uma hipertensão, você vai tratar e vai se proteger. Identifica um pré-diabetes, você de repente vai mudar seu estilo de vida. Identifica que você está acima do peso, você vai se cuidar. O tratamento precoce, pessoal, vai ajudar a prevenir significativamente o risco de AVC em muitos pacientes. Infelizmente, muitos pacientes que têm AVC, se tivessem se cuidado nos últimos anos, teriam prevenido e não teriam tido essa doença tão grave. Pessoal, se vocês gostaram desse vídeo, por favor, se inscreva aqui no meu canal, deixem um like, compartilhe esse vídeo com quem vai gostar desse assunto, manda um comentário aqui embaixo se você tem alguma pergunta, alguma dúvida, eu vou tentar responder, me acompanhe lá no Instagram e até a próxima!